Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal. Eu sou o Telmo Pires e estamos aqui para mais um episódio do canal Simétrico. Vamos falar sobre livros, sobre vida, sobre a sociedade, sobre jovens. E estamos aqui num formato os três, nunca mais tivemos os três. Saudações pessoal, então estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre livros. Eu acho que sou um gosto já conhecido do Bruder Torres. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre livros, sobre a vida em si. Acho que um pouco das nossas experiências e o que é que nós achamos. Olá pessoal, acho que sou um rosto menos conhecido. E basicamente é isso. Hoje estamos aqui os três, que é para falarmos um pouco sobre nós e sobre pontos de vista que nós achamos importante falar e dar a nossa opinião. Hoje vamos falar basicamente da a geração da utopia. Como é que anda a nossa geração, o que pensa a nossa geração e quais são os resultados e os frutos que a nossa geração tem trazido e tem colhido. Já não esquece de subscrever o canal, de seguir as nossas páginas no Facebook, no Instagram. E já assim mesmo para começar, Chusa, se tivesse que dar um título de um livro para 2024, qual seria? Epá, eu até pensei que ia falar 2025. Não, 2024 ainda. 2024. Yeah. Eu acho que o livro assim, em 2024, que me marcou bastante foi... eu li A Geração da Utopia e achei fascinante, porque eu antigamente tinha um certo ceticismo quanto a escritores angolanos. Então, graças ao Bruder e você principalmente falava muito Água Lusa, Pepetela, então eu fui a fundo pesquisar mais sobre o Pepetela. Até comprei um livro mesmo físico, que era para saber mais sobre a geração da utopia e sobre como os escritores angolanos escrevem e pensam. E fiquei radiante mesmo com a qualidade da escrita do Pepetela. Yeah. Tipo, eu subestimei muito e acho que não volto a cometer esse erro, não volto a cair nesse erro. Acho que o Pepetela é um escritor Pepetela é mau. fantástico, a história é muito envolvente, tipo, me senti bué representado e é uma história ainda muito atual, estás a ver? Yeah. Muito atual mesmo. E, brother, acho que o Chusa soube me escapar um pouquinho. Não sei se percebeste o que eu queria dizer. Se 2025, agora vou entrar em 2025, fosse título de um livro, qual livro seria? Porque eu pensei que também fosse sobre um livro que marcou, mas também não tenho ideia, não sei. Acho que se tu das um título, nós vamos conseguir lembrar. Então, acho que seria bom tu dizeres aqui o que 2024, se fosse um livro, seria. Devolvo a pergunta para ti. Para mim, se 2024 fosse um livro, seria a Teoria Geral do Esquecimento. Por quê? Primeiro, porque para quem já leu Teoria Geral do Esquecimento, sabe basicamente como é que o livro, ou o enredo acontece. Sabe da Ludovica, das situações que ela passa e daquilo que ela meio que coloca, a barreira que ela coloca em si mesmo, em função das suas crenças e dos seus preconceitos. Então, acho que 2024 foi muito uma luta interna de preconceitos, de barreiras, e meio que isso impediram de fazer algumas coisas. Então, se a minha vida de 2024 fosse um livro, talvez seria a Teoria Geral do Esquecimento. Conseguiram perceber? Boa. Mas assim agora fico a pensar qual livro seria, porque foi assim uma jornada bastante intensa da minha parte. Eu acho que é como se fosse aquelas epopeias gregas, sabe? Tipo, aconteceu muita coisa em 2024, muita coisa. Então não sei como definir. O que me vem à cabeça seria Guerra e Paz, mas o que me vem à cabeça seria Guerra e Paz, porque em Guerra e Paz tu encontras um pouco daquilo que foram os sentimentos que eu passei, que é você vê toda a alegria, todo aquele espírito de felicidade e tudo mais, porque eu também aquele espírito, vou terminar a universidade e tudo mais, e você encontra muito isso na primeira parte do livro, antes das guerras acontecerem, mas em si você vê muito no livro a descrição dos momentos, dos diálogos, muito aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, muito daquilo, as mesmas expectativas que nós temos perante o futuro, aquele mesmo sonho, aquelas mesmas coisas. O livro descreve muito bem.
mas depois aparece quando Napoleão invade. É um pouco comigo quando eu começo a ter alguns entraves, algumas incertezas, algumas barreiras e algumas derrotas durante 2024. Mas só que depois, no fim, Napoleão também é derrotado ao fim do livro e 2024 também termina no ápice. Então acho que consegue representar muito bem. Embora possa ter livros que representam melhor, mas esse assim me veio à mente porque tem mesmo todos os sentimentos que eu, como ser humano, sou capaz de sentir, de como a sociedade e nós, enquanto jovens, também estamos envolvidos. E, epá, eu diria que sim, esse consegue descrever muito, muito bem. Yeah. Só assim, a título de provocação, qual foi o teu Napoleão? Não. Fica para outro vídeo. Chuser, se 2024 fosse descrito em um livro, qual seria? Bem, eu acho que, dado em conta os sentimentos que eu senti no livro, acho que seria o velho e o mãe. Porque 2024. Do Hemingway. 2024 eu fiquei. Passei por bons e maus momentos, né? E fiquei meio que um pouco isolado. E o livro conseguiu representar bem aquilo que eu estava sentindo no momento, tá bem? Porque a história, basicamente o livro conta a história de um velho que saiu para pescar, que já não tinha esperança de encontrar nenhum peixe, porque ele pensava que já não fosse aquele pescador que ele era quando era mais jovem. Mas ele aí conseguiu encontrar um peixe muito grande, muito grande. E ao longo do livro ele foi tendo debates internos dele mesmo e se refletia no peixe. Tá, o peixe meio que acabou por ficar amigo dele, porque ele, durante todo o enredo do livro, só ficou no meio do mar, ele e o peixe. Foi basicamente uma história de dois personagens, que era ele e o peixe. Ele conversava com o peixe, sentia as dores do peixe, meio que refletiam nas dores dele, né? Então, basicamente, isso foi o que eu senti no livro. E também, meio que a minha vida foi muito bem por esse caminho. Fiquei meio solitário, cheguei a duvidar de algumas coisas, porque eu sou uma pessoa muito, muito firme. E, tipo, duvido pouco. Até dizem que eu vivo o estoicismo a todo vapor, né? Mas o ano de 2024 foi um ano de muito pensamento. Também a idade está a avançar e algumas coisas meio que não estavam a sair conforme planejado, né? E quando você espera muita coisa e muita gente espera muita coisa de ti, quando as coisas não avançam, você meio que fica, será que eu sou isso, que eu não sou? E aí foi um livro que representou muito bem o que eu estava a sentir. Este livro é tão impactante, não somente pela questão desses questionamentos internos e também das adversidades que o próprio Santiago vai tendo durante o seu percurso no mar, mas também sobre muitas coisas que às vezes são mudadas em função dessas próprias adversidades, que é a certo momento ele se questionou se de facto queria matar o peixe, se o peixe era exatamente aquilo que ele procurava. E também essa questão da velhice e do facto de ser solitário corrompe um pouquinho aquilo que é a nossa própria existência. Se de facto não tem ninguém à espera de nós do outro lado do oceano, você às vezes se questiona por que eu vou voltar, sabe? E uma coisa que o livro também me impactou é o senso de verdade. O que é que importa? A verdade para mim é a verdade que eu vou mostrar para os outros. Porque ao longo do livro o velho fica aí com o peixe, mas no final do livro o peixe meio que vem um esqueleto do peixe. Ele mostra um esqueleto do peixe. Tipo, é um peixe muito grande, mas as pessoas sabem que é muito grande por causa daquele esqueleto. Mas o velho é o único que viu realmente o peixe. Tá bem? Isso, será que é uma metáfora dos nossos sonhos traduzidos? Ele é o único que viu, não. Eu conheço a verdade, eu pesquei aquele peixe muito grande. Tá, os outros ainda podem duvidar, porque tá bom, é só esqueleto. Você podia ter apanhado um esqueleto, é mais fácil você ter apanhado um esqueleto ou um peixe daquele tamanho. E foi meu que. A pessoa é respeitada pela história. A verdade importa para mim. Se for verdade e os outros não verem, ainda assim será tão importante, ou só é tão importante para mim se os outros verem aquilo que é verdade. Boa de questionamentos. Por exemplo, tu és muito bom em algo. Se as pessoas não sabem que tu és muito bom em algo, tu te sentes realizado só por seres bom. Sabe? E o livro me meteu nesses pensamentos. Então,
acho que... E depois você percebe também, depois representa durante o livro muito bem você percebe, 2024. representa, né? Muito, E muito, durante o muito. livro você percebe também que ele não estava tão solitário assim, porque tinha alguém que procurava por ele. Então, no fundo, nós não estamos tão solitários como se calhar nós pensamos. Assim, uma. Por vezes a Yeah. solidão parece um estado de espírito. Não é? Mas Yeah. essencialmente eu acho que tipo, nós como seres humanos, né, somos meio que solitários por excelência. Mas eu acho que a vida só vale a pena quando existe o outro. Eu sou sempre dessa opinião. Nós não vivemos para nós mesmos. Eu não acredito. Eu não vivo para mim. Eu não vejo isso porque não sou o fim de mim mesmo. Para mim não faz sentido. Acredito na mesma coisa. Então, por mais que nós tenhamos essa vida solitária, eu acho que a vida solitária é necessária para nós nos conhecermos e nós sermos capazes de identificar aquilo que verdadeiramente nós somos. É importante isso. Mas para a vida realmente valer a pena, o facto de tu te conheceres não significa que a tua vida vale a pena. Porque se tu até podes te conhecer, mas verdadeiramente não gostar daquilo que és tu. É uma questão muito filosófica. O que Então, faz a vida valer a pena? Yeah. Eu acho que essencialmente a vida vale a pena por conta das outras pessoas que existem à volta de nós, aqueles que são as outras pessoas. Você percebe isso quando ele volta. Por quê? Porque no fundo ele tentou provar que ainda conseguia pescar um grande peixe, não sei o quê, porque já davam a ele como alguém que não ia conseguir. Mas ele percebeu que no fundo o que valia a pena era o menino, que dava o amor por ele. No fundo é o outro. É que ele percebeu, não, afinal, o peixe não importa de nada, porque eu trouxe o peixe e vou só visto como o que pescou o maior peixe da terra, mas no fundo ele se importou com a opinião do menino. Porque é um menino que vale a pena. O peixe e prova muito de que o peixe é algo que se esvai. É algo simplesmente material que se esvai. Tá vendo? Então tem que ver como esqueleto, o que é. Lutamos muito por muito daquilo que são os nossos sonhos. Isso até faz um paralelo um pouco com do Tolstói, A Morte de Ivan Illich. A mesma coisa de tipo, tu vais procurar alcançar uma coisa, tu vais procurar muitas vezes dar tudo por aquilo, né? Batalhar, lutar e tudo mais, mas às vezes serão guerras perdidas. Nem sempre nós vamos lutar, batalhar, dar o melhor, ser o extraordinário. Eu ultimamente estava a pensar muito sobre essa questão do extraordinário, de que muitas vezes nós nos achamos extraordinários, mas não significa nada. Você simplesmente pode falhar e não acertar. E então muitas vezes batalhamos, lutamos, estamos a estudar muito, estamos a perseguir muito nossos sonhos, mas nos esquecemos do que realmente importa. E o peixe, ele perseguiu o peixe e no fundo ele acabou por ficar sem o peixe, porque o que vale não era verdadeiramente o peixe, ele não precisava provar isso a ninguém. Só precisava de realmente ter amor, tá vendo? Então acredito que é muito. Os grandes livros têm muito essa capacidade de conseguir fazer esses paralelos e aí mostrar que, a vida é difícil, mas vale a pena quando existe alguém que nos ama e nos faz. Exatamente. A vida começa quando nós chegamos a casa no fim do dia, com pão, aquele saco de pão e tal. E a vida começa aí. E esse livro eu acho que esse livro é bem autobiográfico, porque o Hemingway também, enquanto vivo, tinha muito, pelo menos aquilo que nós sabemos dele, tinha muitos questionamentos internos. E a forma como ele morre. É um livro espetacular. E como é que um livro que basicamente só tem 2 personagens, então e foi no meio do nada. 3, né? Mas os principais é mais o peixe e o próprio velho, né? E uma coisa que eu sempre, o Bruder falei muito bem, que é a questão que nós não vivemos por nós, né? Vivemos pelos outros. E isso meio que acaba por fazer o sentido da nossa vida, né? Eu concordo com isso e eu sempre me faço esse questionamento para saber se realmente nós vivemos pelos outros e não por nós mesmos. Se eu vivesse por toda a eternidade, mas as pessoas que eu conheço e que você ama, que eu amo, morreriam. Será que o mundo faria sentido? Tanto sentido. Se calhar esse mundo só faz sentido porque tem o Telmo, tem o Brother, tem a minha mãe, tem os meus irmãos, tem as pessoas que eu gosto. Se do nada eu acordar daqui a 100 anos e essas pessoas não tiverem, forem pessoas completamente diferentes, pessoas estranhas, o mundo não seria igual. Por isso é que eu acho que até Deus, de tão sábio e poderoso que é, pensou nisso. Será que a velhice não é nessa questão não é uma doença porque as pessoas que amamos se vão?
Também, pode ser nessa vertente, pode ser. Yeah. Porque há pessoas que aparentemente Mas estão muito bem. filosófico hoje, hein? Vocês nós todos. O teu está filosófico hoje. Então, o livro é muito, muito filosófico e também traz muitas questões importantes para nós, enquanto jovens, enquanto humanos. E essa filosofia de o mundo começa no outro é bem importante, principalmente para nós como africanos. Né? É para todos, mas nós como africanos que somos bem apegados a essas questões de família, essas questões internas, essa questão do Ubuntu, de que nós somos porque o outro é. Então, o livro é. Mas E o Guerra e Paz também, o Guerra e Paz também é bom. Isso, representando a vossa vida, diz muito sobre quem vocês são e como é que vocês chegaram até 2025. Yeah. essa questão de você é meio que pensar que ninguém espera por ti e tu fazes as tuas coisas e depois no final descobris que afinal tem pessoas que esperam por ti e se importam contigo é algo que dá sentido à tua vida. Por exemplo, eu quando fazia o médio, né? Estava a fazer o médio, tipo, foi muito bem, foi dos melhores alunos e tive a melhor defesa do colégio todo. Tipo, mas a minha alegria não foi por ter defendido ou por ter a maior nota, foi tipo ver a minha mãe, as minhas tias, os meus irmãos bem felizes naquele dia. Tipo, eu mesmo que estava mais calmo em relação à minha mãe e à minha família. E tipo, ver a alegria no rosto dele que eu senti, poças, não. Realmente foi uma conquista, porque eu não estava a levar muito a sério. Tipo, eu sou uma pessoa que tenho dificuldades, ou faz parte da minha personalidade de celebrar muito. Eu não celebro, tipo, eu não acho, por exemplo, vou terminar a faculdade, grande celebração, não eu acho. Ok, terminei a faculdade, tipo, isso tinha que acontecer, é fixe. Mas quando eu chegar a casa e ver a minha mãe feliz e não sei o que, tá bem, isso vai me trazer uma satisfação e vai ver no fogo. Afinal, a minha alegria estava aí, não estava tipo na faculdade, em ser bom. Se bem que isso é os meus objetivos, mas Falando a nisso, felicidade das pessoas é mais falando nisso, eu devo até uma festa aos meus amigos. E ele estava, epa, você fez, não deve dar uma festa. Não, mas é o que você disse, no fundo é ver nossos familiares aí, ver a alegria daquelas pessoas que são próximas a nós e que nós gostamos. Então, que não é possível ser feliz sozinho. Eu não acredito no amor próprio. Por exemplo, eu acho que o amor é que nem sexo, não se faz a um, não é mono. O amor eu não consigo pegar na ideia de eu me ver no espelho e falar, poxa, eu me amo. A definição do amor Não começa acho, no outro. eu acho que o amor não é um sentimento mono. Então, o amor próprio, eu acho que meio que distorce toda essa definição de amor, porque o amor é pelo outro. Eu acho que essencialmente há um problema de conceitos, sabe? É um problema de conceitos, porque o facto de tu aceitares como tu és não é amor. Isso é uma constatação, é tu entenderes a ti mesmo, é tu perceberes que és aquela pessoa, sabe? Tu dizes, epá, eu tenho esse corpo, eu tenho esse rosto e epá, eu aceito da forma que é. É simplesmente você constatar a realidade. Mas agora, tu dizeres que amas a ti mesmo é estranho. Não acham uma loucura tu olhares para o espelho e dizer eu me amo? Não acham que é uma coisa que parece contra a própria natureza? Porque você não é capaz de se deleitar contigo mesmo. Até na questão da linguagem, Não és capaz. eu me amo, nem tem concordância. Exa- Até a linguagem de tão verdadeira que busca, a linguagem tem essa característica de sempre buscar as coisas para a verdade. Tipo um banco, você olha para um banco, o nome é banco porque aquilo faz sentido, verdadeiro, Não, mas como é aquilo que. seja banco. Então, eu me amo, Não, é só vocês. É só não pensar. entra a ideia de eu me amo. Aquele sentimento de tu não queres nada, de tu só vês aquela pessoa como algo que. Um sentimento que tu não consegues explicar, que é, por exemplo, o amor que tu sentes pela tua mãe. És capaz de sentir isso por ti mesmo? Não é. Não é possível, não é possível, é um sentimento que não é possível. O problema é que as pessoas, e um pouco muito da autoajuda, trouxe muito essa coisa de amor próprio. Mas é a falta de compreensão de que é verdadeiramente é o amor. Tá vendo? Agora, ser feliz sozinho, eu acho que é muito difícil. Né? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que. Epá, eu acho que é mesmo muito difícil. Até quando tu olhas para, por exemplo, os monges, os grandes santos e tudo mais, que afastaram-se, por exemplo, da vida durante um tempo, eles voltaram para o outro. Nunca voltaram para si mesmo.
eles estão sempre para o outro, ajudar o outro, demonstrar o caminho no outro. Porque o que é que significa tu mesmo no lugar, tipo, sozinho? Nada. Nada. Então acho que nós fomos justamente feitos para dar isso aos outros. Até para quem é cristão sabe disso. Que é mesmo amar ao próximo. Tá vendo? Então, por exemplo, acho que teve uma corrente nos primeiros séculos de cristãos que acreditavam que o verdadeiro propósito era se afastar do mundo, era se afastar das pessoas. Mas isso já foi sacralizado, que isso é verdadeiramente um pecado contra aquilo que o próprio Deus criou, porque nós somos feitos para viver com os outros, para viver em família, para ajudar o outro, para dar amor ao outro, porque sozinho, epá, eu não consigo conceber essa realidade de amar a mim mesmo, eu não consigo, porque até só para ver que isso é uma ideia completamente estapafúrdia, que causa muitos problemas, nós estamos a ver isso hoje, é que nós nem conseguimos nos suportar a nós mesmos. Tipo, você sozinho em pensamentos, não consegues aguentar você sozinho pensar. Vais logo ir para o telefone, vais logo ir para a televisão, vais logo. Você quer alguma coisa, como é que tu achas que vai ser capaz de se deleitar, de amar, de. Quer dizer, contigo mesmo, que você às vezes nem consegue suportar a ti mesmo. Epá, é algo estranho. Eu não consigo conceber, porque eu sempre que dou exemplo do amor, eu tento sempre ver que o amor de mãe é o mais fácil, porque é o mais fácil assim de você conseguir compreender, porque tu amas a tua mãe porque simplesmente é a tua mãe. Tu não esperas absolutamente nada, tá? Então não consigo realmente. Não sei se. Também tem Não a sei. questão as pessoas que estão nessa percepção de amor próprio confundem com autocuidado. Eu se me cuido, gosto de pôr uma roupa boa, ir sempre ao barbeiro, ou não me permitir estar em certas situações que possa humilhar a minha imagem ou denegrir a minha imagem. Isso é amor próprio? Não. Nós todos temos que ter autocuidado, isso faz parte de seres humanos. Não vamos andar que nem malucos aí. Não. Mas o amor sempre é pelos outros. E eu até digo sempre, eu ainda não tenho filhos, né? O Tá amor atrasado, tá atrasado. amor... Atrasado, João. Quando os meus pais me fizeram 1 ano depois da idade que eu tenho agora. Você é o mais velho? Eu sou mais novo. Então tinha outros já. Quer Quer dizer que eles começaram antes de. Mas eu não posso me basear nos outros, eu me basear a mim. Ok. Então tem mais um ano para ter um filho. Tem mais um ano, mas assim. Então, pela abordagem do Júlio, tu consideras a solidão uma doença, então? Não de todo. Não acho que a solidão seja uma doença. Eu acho que a solidão é necessária para nós entendermos a nós mesmos primeiro e depois a importância que os outros têm na nossa vida. Só a solidão, realmente a solidão é que nos mostra a importância do amor, a importância da presença dos outros na nossa vida. Porque com a solidão, nós podemos fazer uma introspeção de nós mesmos. E muitas das vezes a solidão acaba por ser, algumas vezes, maléfica, porque a solidão nos traz coisas mais melancólicas, mais intrusivas de nós mesmos, né? Nos põe a pensar certas coisas e nos faz questionar de coisas que antes nós tínhamos certeza. Tipo, será que eu sou isso tudo? Será que os outros gostam de mim assim, da forma que eu acho? Será que a minha presença realmente faz alguma falta ou tem alguma importância naquele meio? Será que eu, estando aqui, que tipo de compreensão que eu terei do mundo, da sociedade? Será que eu realmente preciso da sociedade? Será que eu realmente nasci para estar nesse mundo ou para ser merecedor de alguma coisa, por exemplo? Será que a vida é só isso, acordar, comer, tomar banho, me relacionar com as pessoas e depois voltar à mesma rotina de sempre? Então a solidão, que traz muitas coisas e ao mesmo tempo nos faz refletir sobre nós mesmos, né? Eu acho que a solidão, eu acho que o grande ponto principal da solidão, focando no lado positivo, é
a solidão nos mostra que nós somos pequenos. É, Nos é. mostra que E, nós somos pequenos e que nós realmente precisamos muito dos outros e principalmente de Deus. Nos mostra que, no final das contas, nós somos apenas carne e espírito. E se nós não conseguimos distinguir que muitas das vezes o mundo nos faz pensar que nós somos outras coisas. e também eu volto àquilo que o Bruder disse no princípio. Acho que é uma questão de conceito mesmo, conceito. Porque a solidão não é o oposto do amor. A solidão não é o oposto do amor. E trazendo para as questões positivas que o Joseph disse, a solidão também aguça a própria habilidade. Muitas das coisas que nós que sabemos que nós nos apercebemos que sabemos, é fruto de uma situação solitária que nos obrigou a aguçar essa habilidade. Então, principalmente para pessoas criativas, essa questão da solidão é como se fosse também uma religião. Esse exercício de estar sozinho, de entrar em si mesmo e rebuscar essas habilidades é bem importante. E a solidão está sempre conosco. Você, quando lê um livro, o momento em que você lê um livro, é, que é um exercício muito particular, é um exercício solitário também. Você precisa disso. Então, não que a solidão seja um bicho, só não, que não nos acostumemos à solidão. Tem uma linha tênue que separa a solidão de um estágio bem mais profundo e que nós não devemos ultrapassar. Yeah. E levando já esse aspecto de conceito. É tipo uma entrevista, estás a fazer uma entrevista também. Não, eu gostaria de saber, sinceramente, do vosso lado, como é que vocês acham que está essa geração, essa questão das próprias doenças emocionais e essa questão de muitas vezes nós achamos que somos extraordinários e que no fundo nós não somos. Nós não somos isso tudo. Então, o que é que vocês acham? Primeiro do ponto de vista individual e depois do ponto de vista mais extensivo. Epá, eu tenho vindo a desenvolver isso na minha cabeça sobre a questão do homem extraordinário. Isso é o título do livro do Dostoiévski, mas eu peguei também um pouco isso isso me ficou um pouquinho mais profundo quando eu estava a ler os ensaios do Montaigne. Sobre essa questão. E depois um pouco sobre a minha própria experiência da realidade, que eu acho que o principal problema da nossa geração é justamente essa questão do homem extraordinário, que nós todos nos achamos extraordinários fora daquilo que é a vida ordinária, que nós somos muito especiais, nós temos um conhecimento acima da média, que nós somos superiores a, sei lá, as pessoas que vieram antes, que muitas vezes quem fez algo errado fez porque eu sou superior a ele. Quer dizer, sempre essa visão de que os outros são ordinários, eu sou extraordinário, tá vendo? E eu acho que esse é um dos principais problemas que há da nossa geração. Eu acho que é isso, porque nós, de forma insistente, estamos sempre a achar que sabemos mais quando não sabemos. Não aceitamos essa questão de, por exemplo, não saber algo, ser ignorante sobre algumas coisas, desconfiar sobre as próprias noções e concepções que ele mesmo tem. Então acho que isso tudo acaba ele trazendo muito na nossa geração. E também muito por conta de você ter muito mais acesso a coisas, então tu achas que já descobriste segredos que ninguém viu e tudo mais. Os problemas do mundo. Mas enquanto que a vida verdadeiramente bela é a vida ordinária, que é exatamente a vida de tu fazeres quase as mesmas coisas sempre com as pessoas que tu amas. Somente aqueles que verdadeiramente são felizes são os que têm uma vida ordinária. Porque, primeiro, ser extraordinário é uma coisa completamente difícil. E depois nós, por estamos insistentemente a perseguir algo extraordinário e nos acharmos nós mesmos extraordinários, nós nos achamos extraordinários. Mas como a nossa vida é ordinária, percebemos esse gap. Quer dizer, existe um problema que ele se acha extraordinário, mas a vida dele é ordinária. Então está insistentemente à procura dessa dopamina, dessa coisa que sai
do normal, né? Que sai do normal. Então você vê isso nos relacionamentos. Você não quer, né? Não queremos aquela mulher que acorda, faz a sua vida naturalmente, vem para a escola, sempre respeitosa e tudo, mas você quer algo estranho, você quer ver com um cabelo X ou Y, você quer que ela naquele dia faça aquilo, quer dizer, nós nunca estamos sempre à procura de algo que sai dessa coisa que é o natural. Por isso é que eu falo dos goals, tipo, dos goals é sempre a procura do extraordinário. Então você acha que o teu relacionamento vai ser as pipocas a ver um filme, você não sabe que o filho está a gritar cheio de ranho, aí atrás, mas você acha que vai ser a pipoca com os filmes. Uma imagem estática de como é o relacionamento. Exatamente. E de como é que a nossa, tipo, a nossa própria vida, nós não aceitamos e não entendemos que a vida é exatamente essa vida ordinária. Você deve perceber como tornar essa vida ordinária muitas vezes interessante e fazer coisas fora do normal de vez em quando. Você tem que aceitar que não serás capaz de fazer coisas extraordinárias sempre. E a maior parte das vezes não vai ser mesmo capaz de fazer coisas extraordinárias. Tá vendo? Não vai ser capaz. Na parte dos relacionamentos, a nossa geração tem pecado muito quanto a isso. Nós esperamos sempre coisas extraordinárias a todo momento. Exato. Por exemplo, você está numa relação com alguém e isso, digo muito, as raparigas têm mais isso porque nós homens e mulheres são diferentes e têm concepções diferentes da vida e formas de agir e de se comportar diferente. Muitas das vezes, com essa emancipação do movimento das redes sociais e do tudo rápido e na hora, meio que as relações acabaram por ficar vazias, né? E fragilizadas. Se não for aquilo que está na net, por exemplo, a tua namorada imagina que a vossa relação só vai ser tu chegares, já estou na tua porta com um bocado de rosas, chocolate, beijinhos e tudo mais. E ela espera que amanhã tu faças a mesma coisa, depois da manhã também. Parece que a todo momento você tem que ser extraordinário, porque se você não for extraordinário, você não a merece. Por exemplo, só uma coisa, elas não conseguem, as relações não conseguem conceber que hoje, né, tipo, saímos e tudo mais, eu estava super feliz e tal, digamos, no supra-sumo já do romantismo e tudo mais, mas dia seguinte eu estou normal, estou simplesmente a acordar de manhã, tomar banho, ir para a universidade ou ir trabalhar, eu não vou prover para ti a mesma experiência que eu te dei ontem, tá vendo? E nós já estamos a achar, ai meu Deus do céu, não me amem e tudo mais, tá vendo? Então, é sempre essa expectativa do extraordinário, sempre, tá vendo? Como se fosse uma experiência diária, o que não é possível. Não é possível. E também as pessoas não postam o processo, aquela capa. As pessoas não postam o processo, não postam o sacrifício que é, se calhar, conseguir aquele dinheiro para te levar a sair. Exatamente. Porque você vê nas redes sociais. E fora o sacrifício, é o stress de conseguir aquele mesmo meio. Porque há dias que eu chego a casa e estou simplesmente cansado, por exemplo. Até minha mãe, eu convivo com a minha mãe, até minha mãe já entende. Chego cansado, tipo, não estou chateado, nem estou feliz. Estou uma pessoa normal. Quero só chegar, sentar, comer e depois ficar mexendo nas minhas coisas. Às vezes jogo, às vezes leio um livro, às vezes quero só estudar e ficar num meu espaço, tá sabendo? Mas, por exemplo, isso numa relação é muito, muito complicado. Eu, por experiência própria, já passei por... A relação do extraordinário. Por a relação do extraordinário. Relação do extraordinário. Porque a pessoa em questão exigia que eu fosse alguém que fosse extraordinário a todo momento, porque ela mentalizou um user que no fundo não sou eu. Um super-herói. És tu, mas és tu, num dado momento. Num dado momento. Só que as coisas não são por isso é que é importante a conversa. Eu também acordo chateado. Eu também acordo com o cabelo despenteado. Você é humano. No fundo eu sou humano. E está sempre no extraordinário. Acaba por meio que frustrar a nossa geração. E tem acontecido os problemas que têm acontecido. Tipo, se você não falar na tua namorada, eu te amo todas as vezes seguida, aquela de falar, é um problema. É um problema, você já não ama. Se você não mandar emoji de coração. Numa hora de conversa, vocês têm que estar toda hora, dar uma frase, depois vem amor. Dá uma outra frase, amor. Amor. Se você não falar aquilo,
ela vai roer aquilo na cabeça dele e vai se transformar num problema. Não que estamos a julgar as mulheres. Não, mas também eu acho que isso é uma questão Mas de a conversa. nossa geração está muito, Yeah. tá muito nisso. E também estamos muito no amor descartável Yeah. e na liquidez Do próprio amor, do né? amor, né? Yeah. Então, eu só acho. Liquidez do amor. Vamos ver o outro vídeo. Outro vídeo. Bota nos cards. Yeah. Então, mas essa questão também é uma questão de conversa, que é muitos homens, falo já isso na perspectiva, né? Não defendendo as mulheres, mas muitos homens, pelas experiências que têm e de que lhes são cobradas certas coisas, depois entram em outros relacionamentos com excessos de passado e depois eles ficam sujeitos a provar alguma coisa por aquela outra pessoa que se calhar a pessoa não está a pedir. Por isso é que é importante a conversa, é importante saber que eu estou no processo. Eu tenho uns 24 anos, estudante universitário. Eu não vou conseguir te prover certas coisas agora. E aquela tua amiga, se calhar que tem um marido dos 30, o marido dos 30 também não ficou com a mulher dos 30. Ou com a mulher que ele, na véspera que tinha 40, né? Ou no momento que tinha 40, no momento que tinha 20, se calhar. Não ficou, ele também teve que esperar o processo dele terminar e depois procurar a mulher que ele encontra nessa condição. Então, em parte isso é muito culpa da paixão, né? não, é bem importante dizer. Ultimamente tenho ficado desapaixonado de estar apaixonado. Porque a paixão. Mas amar é bom, é bom. A paixão é algo muito, muito descartável e muito frágil. E é algo que acaba por algumas vezes complicar mais do que ajudar. Porque no momento da paixão tu estás no fulgor e com muita vontade de provar a outra pessoa que ela é muito especial para ti. Não que isso seja de todo mal, mas o excesso de paixão e no momento da paixão faz pensar que uma relação ou o amor é aquilo. Que vocês não vão ter momentos tensos, não vai ter momento que tu não queres falar ou ela não quer falar, não vai ter momento que vocês simplesmente só querem estar um com o outro sem conversar. Mas eu vou dar aqui um recado para os jovens, principalmente homens. Esse recado é para os homens. Não se cobrem tanto. Não se sujeitem a coisas que vai corromper ou comprometer o vosso futuro para agradar as mulheres. Amanhã quem vai te levar farinha não é só da namorada. Não é? Então, e também não pode. Tem algumas. Poucas. Essas que fazem os namorados. São mesmo, não acredito muito. Não sou alguém muito que tem pouca esperança nas mulheres. Eu tenho esperança nas mulheres atuais. Mas nessas que não. Eu estou a falar das mulheres que muitas vezes cobram coisas que os namorados não estão prontos para dar. Estou a falar essas. Se alguém não entende as tuas condições e não quer saber dos teus problemas, foge. Olha, quando começares a namorar, leva já tua dama com o bico. Leva já tua dama com o bico. Tem muitas relações que quer. Você tem um problema, a pessoa sempre pega naquele teu problema, transforma num problema para ela. Quando se deparas com uma rapariga assim, amigo, foge. O principal é não te cobres tanto por coisas que vão comprometer a tua questão emocional, tua saúde emocional e também as tuas finanças. A nossa geração tem um problema também muito grave, que é não ter paciência para confiar no processo. Não, mas isso acho que não é fruto apenas da juventude. Tipo, o jovem em si já é mais apressado. Porque você percebe que ele sempre está a observar quem está à frente dele. Então acho que não é um problema e não é só um problema de jovens, porque até quem é mais velho está nessa vida apressada, porque a nossa vida se tornou apressada, tá vendo? Nós temos que resolver muita coisa, tens que trabalhar, tens que sustentar o filho, tens que fazer isso, tens que fazer aquilo, tens que dar amor na tua mulher, você tem que fazer tudo, então sempre é correria, tá vendo? Sempre. Então não acho que isso é uma particularidade do jovem, tá vendo? Claro que o que aconteceu, acho que é o fomento, estás a ver? É o fomento. Porque todos nós passamos por isso. Todos nós queremos, porque daqui a um ano eu tenho que ter o meu carro, de 6 meses eu tenho que ter o meu carro, tenho que comprar aquilo, tenho que fazer aquilo. Acho que isso é algo que vai acontecer sempre. Uma das coisas que eu, levo sempre eu não me preocupo, eu não fico, preocupado se isso acontecer, estás a ver? Eu já sei que vai acontecer. Uma das coisas um dos nossos maus também é negar que isso possa acontecer.
Tá bem? Nós todos vamos passar por isso, e todos passamos por isso, mas há quem diz, não vou passar por isso, não sei o que, não. Eu acho que a principal coisa para poder lidar com aquilo é admitir que isso vai acontecer e que isso acontece. Tá bem? Então eu já sei que, por exemplo, eu passo por isso às vezes, eu quero já uma coisa, quero atingir já aquela coisa, mas eu próprio sei que isso é parte de um processo. Extraordinário. É, estamos a falar. exatamente. Levamos todos para esse campo do extraordinário. Então é isso, é isso. As cobranças sempre vão existir. Eu acho que quase ninguém vive sem cobranças. Agora, a questão é como você vai lidar com essas cobranças. E acho porque as cobranças são e consegues uma coisa, aparecem outras e outras. Como em economia se diz, as necessidades são ilimitadas. Enquanto tiver coisas por alcançar, sempre vai ter essa questão de cobrança. Chooser, como é que você vê o estado atual dos jovens no sentido da educação aqui em Angola? Há jovens que se calhar que te inspiram, há jovens que fazem acreditar num futuro melhor. Epá, eu antes era muito cético com o conceito dos jovens em Angola. Eu sou cético, eu não confio muito nos jovens. Mas eu acho que eu tento ao máximo. Você é jovem, não esquece. Tento ao máximo. Bem, eu não confio em mim, né? Eu duvido muito. Será que estamos no caminho certo? Será que... E aí, mas eu tento sempre fazer, ser cauteloso quanto aos jovens. Principalmente porque eu conheço muitos jovens extraordinários, digamos assim. Muitos jovens destacados nas suas áreas, tanto acadêmicas como profissionais. Mas eu tento, ao mesmo tempo, fazer um exercício de não cair só de ler as pessoas próximas a mim, né? Eu tento ver, quando eu passo em outros locais ou vejo outras realidades, tentar mensurar, será que os jovens estão tão bem como realmente eu penso que estão? Porque o meu ciclo de amigos, os meus amigos todos são estudantes universitários, ou outros já são formados, ou outros já trabalham e estão em boas empresas, né? Outros já são formados. Estás a ver? Como o Telmo já é formado. Estás a ver? Por exemplo, eu conheço muita gente e o meu ciclo próximo é mais de pessoas assim, mas também não posso ser ingênuo e não conhecer a realidade de Angola, né? Quando estou aí para a faculdade, por exemplo, passo e vejo jovens que não estão a fazer nada. Ficam na rua, estão a beber ou estão a fazer aposta. Eu fico tipo, o que me diferencia, eu sempre faço isso, o que me diferencia desse jovem, qual é o motivo? Por exemplo, houve um dia que eu tinha feito, tinha recebido uma notícia que eu tinha feito teste numa empresa e acabei por passar. Quando eu estava no táxi, dizem que a janela do táxi é muito reflexiva, né? Eu estava no táxi e tipo, fui vendo jovens ao longo do trajeto e eu fui pensando, por que eu? Será que eu sou mais merecedor que eles? E por que eu estou a sair da faculdade com uma boa notícia de que eu passei numa empresa petrolífera que é um ramo muito competitivo e fixe, né? Por exemplo. Por exemplo, não sei. Ou numa empresa, num banco, não sei. Eu vou sempre meter num nível mais alto, né? Também pode ser numa empresa de transportes ou numa empresa de telecomunicações, tanto faz, né? Porque eu estou nessa condição e ele não. E algumas vezes eu fiquei a me perguntando, não, será que é por causa dos meus pais? Será que é a educação que eles me deram? Será que é o conforto que eles me proveram? Mas eu também também passei dificuldades. Eu só queria pegar esse ponto que disseste. Nós criticamos os lugares onde nós estamos atualmente por conta de coisas que nossos pais eventualmente deveriam ter feito e não fizeram. Só de lembrar que nós vamos ser esses pais daqui a pouco. O que é que nós estamos a fazer para os nossos filhos não se tornarem aquilo que nós criticamos? Era só esse ponto. E eu faço sempre faço sempre esse exercício. Por exemplo, eu fico muito, muito chateado quando só encontro um jovem que critica, mas não faz diferente. Tá bom, vais criticar, né? Não tem energia, chove bué, minha casa inundou, a rua não tem oportunidade. Eu acho que as oportunidades não são para te darem de bandeja, porque eu sempre sou desse conceito. Ninguém é merecedor de nada. O ser humano nasce pobre e você é responsável por mudar a tua condição. Ou seja, pode ser você ou pode ser os teus pais. Porque no primeiro instante são os que te meteram ao mundo, né? Mas ninguém é merecedor de nada.
E quando você já fica com essa noção de que tu não és merecedor de nada, tu aprendes a procurar mesmo as tuas coisas, os teus objetivos. Mas agora eu vou te fazer uma provocação. Tem uma questão que é essa coisa de merecimento sobre alguma coisa. Eu já estive a debater com alguém sobre isso. Não achas que isso é muito por conta da. Só quer mudar muito tema, mas não responde só dentro disso, não muda. Que é muito da teologia da prosperidade. Porque nós vivemos numa sociedade verdadeiramente influenciada por uma moralidade, um estilo de vida cristão. Embora que as pessoas possam não cumprir, cumprem, mas percebem que estão a fazer algo errado. Mas não tem muito disso, porque eu, por exemplo, já vi alguém a dizer: não, eu mereço. Deus disse que eu mereço ser rico. Estás a ver? Existe muito essa coisa de que nós merecemos alguma coisa, que vem muito dessa teologia da prosperidade, ou não, ou é um mau entendimento da minha parte. Só que isso, as pessoas propagaram isso, mas isso é um mau entendimento da Bíblia, porque a nossa graça é imerecida. Só partindo do pressuposto que a nossa graça é imerecida. Nós somos salvos apenas pela bondade de Deus, porque nós, como seres humanos, já somos falhos e somos pecadores e não somos merecedores da salvação. Mas ainda assim, Deus, no seu grande amor, nos deu uma graça que é imerecida. Por isso, Acho que respondeste bem. Já respondeu, eu não preciso mais de nada. Então, vocês que acham que vão receber carro na igreja, parem já. Então, não, e a pergunta se estenderia para ti também. Yeah. Agora? Era exatamente. Há jovens que te inspiram. E o que é que você acha do futuro dos jovens atuais que depois vão assumir grandes postos aqui em Angola? Epá, eu digo que do que eu sei, por eu ser alguém que está tipo recebo muitas mensagens, lido com muita gente que é estudante e tudo mais. Eu digo que não está fixe. Não está fixe. Yeah, realmente a nossa educação e nós como estudantes somos abaixo da média. Abaixo mesmo da média. Estudamos pouco, nos dedicamos pouco. Realmente fazemos muito pouco por aquilo que é os nossos sonhos. Tipo, nós metemos os sonhos aqui e trabalhamos até aqui. Tá vendo? Então, eu acho que nesse aspecto mais da educação, eu acho que não está fixe. Eu ainda acho que vejo muito dos meus sobrinhos e tudo mais, que ainda está pior, né? Está a vir. Eu acho que ainda está tipo a cada vez a ficar pior. E agora, sobre ter referências, eu acho que eu estudei isso, para mim é uma das coisas que eu estudei, acho que com a geração mais forte que eu já vi. Eu realmente admiro muita gente que é mesmo boa, tá vendo? Que é mesmo pessoas que têm um interesse genuíno por alguma coisa. E eu acho que isso é que muda muito. Realmente ter um interesse genuíno, porque a grande... Eu acho que eles podem fazer a diferença, mas não é suficiente. Tá vendo? Eu acho que saiu muita gente fixe, mas é isso que o Choser disse, não representa, não é representativo. Nós temos uma população de 30 e tal milhões e temos muita gente que, ok, ele quer, por exemplo, alcançar um grande emprego. Imaginemos, quer ganhar 1 milhão. Mas até hoje a pessoa não lê, não estuda, não faz um curso, não sabe mexer num computador. Quer dizer, existe sempre esse interesse, mas que não é genuíno, porque se você tem um interesse genuíno, você persegue essa coisa. Tá vendo? Você persegue. Eu acho que eu acabo por ter, assim, digamos, que muitos interesses. Eu, quando tenho interesse sobre algo, eu sou mesmo maluco. Você vai no meu YouTube, só vai encontrar aquilo. Você vai pensar, a minha vida é só aquilo. Não, é porque eu, quando desejo fazer alguma coisa, eu faço ela de cabeça. E eu acho que isso acaba sendo um diferencial da minha parte. Tá vendo? Eu acho que quem quer verdadeiramente ser bom e alcançar grandes coisas vai ter que até certo ponto, deixar de lado esse espírito de vou criticar, vou falar e tudo mais, mas não vou dar o meu 100%. O mesmo 100% que dás para ter só uma crítica boa, boa, bonita e tudo mais, que nós já temos mesmo com conhecimento, também tu podes dar. Tá vendo? Então, acho que, em termos educacionais, eu acho que está pior. E um exemplo, por exemplo, eu estou a fazer uma amostra, também pode não ser verdadeira, mas eu ainda conversei isso ontem com o meu colega.
E eu lhe perguntei o que é que ele acha se a geração que está a vir na universidade, que, tipo, a que nós saímos e a que está a vir, está melhor. E ele teve essa mesma percepção, tá vendo? Que teve uma geração realmente muito boa. Tipo, eu digo que a minha mesmo, tipo, eu conheço muita gente realmente muito boa mesmo, muito boa. E eu estou a conhecer muita gente, e essa geração estou a conhecer muita gente que realmente é mesmo bom em fazer as coisas. Mas isso, epá, não representa muito, porque você vê o grosso da... Você vai agora para uma escola, podes fazer esse exercício. Sais agora e vais para um colégio de alunos que têm entre 15 e 17 anos, né? 18, que são os alunos do ensino médio. E vai só fazer coisas simples. Raciocínio lógico de matemática, um problema matemático, eu até já fiz no Chooser, eu fiz tipo, vim em casa, estava fazendo o táxi, mandei. Que muita gente vai ter problema em fazer. Faz qualquer pergunta sobre história básica, vai ter problemas em fazer. Faz qualquer pergunta do que ele mesmo está a estudar, vai ter problema em fazer. Tá vendo? Epá, e isso está dentro da universidade, então... Mas, E depois... vocês não acham que muito desse problema se deve a uma crise de valores que temos, principalmente aqui na sociedade angolana? Porque eu acho que os interesses, os incentivos, meio que caminham junto com os interesses, né? Eu acho que ficou meio que cool e isso, em parte, também se deve à expansão do mundo, à tal dita globalização, que é um termo que eu até não gosto muito, mas epá, é o que temos. Que é que as pessoas estão mais focadas em coisas supérfluas, tipo os nossos sobrinhos, ou os nossos primos mais novos e irmãos. Ele nunca ser ingênuo, quer ser influenciador, por exemplo. É isso que eu ouvi de alguém, e o influenciador que ele se inspira é alguém que também não tem grande coisa a agregar, só faz dancinha no TikTok. Esse é o problema, porque tem influenciador Tipo, razoavelmente bom, né? Que a nossa geração, ainda tendo pessoas muito boas, acho que a nossa geração acaba por ser a mais fraca dos últimos anos, ou das últimas gerações, porque é só dar conta quem são os nossos espelhos. O que é que você queria ser quando tinha 10 anos? Por exemplo, os espelhos do nosso futebol, os espelhos do nosso pai, dos nossos avós eram soldados que lutaram nas guerras. Soldados e pessoas que libertaram, digamos assim, países e que fizeram revoluções, que eram os ídolos dos nossos avós e um pouco dos nossos pais. Nossos pais pegaram o quê? Quem foram os ídolos dos nossos pais? Alguns pegaram jogadores de futebol, que no tempo dos nossos avós, quem era jogador de futebol era considerado um jovem sem futuro. O jogador de futebol era visto como uma, mas depois quem passou a ser os heróis dos nossos pais? Os jogadores de futebol e um pouco do Porque nosso. muitos que eram Agora jogadores... quem são os heróis da nova geração? São os influencers, os tiktokers, e não sei quem. É para ver que essa geração... O gangster. Essa geração por exemplo, essa geração... Qual é o teu problema com quem? Essa vez que essa geração, essa nova geração... Por exemplo, um exemplo que eu dou sempre, futebol. Futebol tem mais visualização do que nunca. Mas essa geração não assiste futebol. Conhece menos futebol, Eu conheço menos. Por exemplo, tem muita, eu vejo muitas raparigas no Insta e no WhatsApp falando sobre futebol, mas não entendem nada sobre futebol. Cuidado com o que vai Não falar. entendem nada sobre futebol e querem meter o pitaco quando não são chamadas. Né? Não são chamadas. E muitas das vezes acaba por ser isso. Nós somos fruto de quem nós olhamos como espelho. Yeah. Se eu achar que dançar de cueca ou de saia curta frente ao meu telefone algo normal, eu vou fazer aquilo e é uma coisa normal. Se você anda, eu sempre digo isso, se você anda com bandido, você tendencialmente tende a ser bandido, porque você vai achar ser bandido normal. Yeah. Toda a gente está no teu lado é bandido. Então, achas que não vamos continuar a adiar? Isso também depois é para o Bruder. Primeiro é para o Bruder, depois para o José. Vamos continuar a adiar aquilo que chamamos de geração da utopia. Vai se prolongar. Que é... Olha, eu acho, não vou ser extensivo, mas eu acho que sim. Eu acho que é principalmente por causa disso. Eu acho que eu vou desenvolver melhor a minha ideia sobre extraordinário, porque tipo, realmente há um problema de nós acharmos que sabemos muito e merecemos as coisas. E como nós somos essa geração que acha
que agora é consciente politicamente, é a que tem os meios à sua disposição, que os que ficaram atrás foram burros, incompetentes e tudo mais, vão bater na realidade, como já muita gente tem batido na realidade, e vai criar muita gente com muitas frustrações, porque não percebe os limites da sua própria ação, do seu próprio campo de ação. Então acho que a geração da utopia vai se prolongar, e quem vai sair disso vão ser aqueles que vão conseguir, digamos, um sucesso, até muitas vezes material, e vão ser vistos de novo como aqueles que corromperem e tudo mais, e não percebem que, na verdade, os que hoje está a fazer e está a perceber que existem limites dentro do campo da sua ação, e dentro daquilo que ele pode vai fazer a mudança. Amanhã vão ser vistos por esses que fracassaram como os que destruíram as vidas deles, porque eles simplesmente são utópicos. E o que é que você acha que falhou? Por exemplo, nesse contexto da geração da utopia, teve a geração que se calhar não, teve a geração que fez a independência, que lutou pela independência, e que se esperava que depois da independência viesse uma espécie de prosperidade, uma reconstrução e uma espécie de prosperidade. E chegamos houve a guerra civil, houve o alcance da paz, e depois estamos aqui, passados desde 2002 para cá, muita coisa que se esperava ainda não aconteceu. O que é que você acha o que é que faltou, né? Qual foi o step que não foi dado? Essa parte aqui, isso é um vídeo completo. Mas acho que essencialmente, todo mundo sabe que eu verdadeiramente acredito que um dos principais problemas aqui em Angola é um problema de ideologia e de pensamento, de conhecer coisas. E para mim, a nossa principal desgraça foi nós evoluirmos para uma sociedade, quando tivemos a independência, para aqueles que fizeram a revolução, já eram utópicos e continuaram a trazer essa utopia para as gerações posteriores. Que é verdadeiramente a ideia de que eles são os salvadores da pátria, porque eles são superiores do ponto de vista racional e tudo mais. O comunismo tem sempre essa ideia de achar que eles é que percebem a realidade, eles é que percebem a materialidade das coisas e tudo mais. E eu acho que esse aqui foi um dos principais problemas. Esse foi um dos principais problemas. E um outro dos principais problemas, que eu acho que fez isso se estender, não sei se seja verdadeiramente... Eu acredito na responsabilização dos indivíduos, mas de certo ponto temos que compreender os momentos que viveu-se um período muito longo de uma guerra. Muita gente não tem noção, mas Angola foi um dos países que sofreu uma das guerras mais intensas ao longo e mais sangrentas na sua história. A guerra civil, não é guerra entre países diferentes, mas guerra civil. Morreu muita gente. E após isso, muita gente simplesmente quis, digamos que, isso acabou e eu quero ser feliz, tá vendo? Não percebeu que ainda havia necessidade de ter um momento de mais dor e sofrimento para que depois as coisas pudessem dar certo. Então, perseguiram um caminho irrealista de que após a guerra podíamos todos ser felizes. O day after da guerra foi todos os angolanos agora vão ter condições para viverem bem materialmente, que agora tudo vai acontecer, porque foi simplesmente aquilo que trouxe os problemas que temos até hoje, tá vendo? Não se percebeu que existia ainda um caminho complexo, duro pela frente, para que as coisas pudessem dar certo, tá vendo? Então acho que a geração de 80, 70, né, que foi a geração já que viu a independência, se deleitou com a paz e não percebeu que precisava de um caminho mais duro e de muito mais... caminho difícil, que é a vida é difícil. Então foi um pouco por conta disso. Foi mais na questão de parecer sem ser, né? Yeah. Nós mais nos focamos mais em celebrar, celebramos demais que a ressaca da paz se reflete até hoje. Né? É que foi um grande ganho e que nós pensamos, não, pronto, que a paz só bastava. E que vem a paz, seríamos apenas felizes e um mar de rosas e alegria. E não foi isso que se constatou. Não foi isso que se constatou. Assim, a título de término, queria que vocês deixassem as últimas palavras, os vossos
Mas eu também estou as últimas palavras. Não, vou deixar em mim. Não, Não vou você falar ainda tem depois que de você. comentar porque está errado, antes das últimas palavras. Não, sinceramente, acho que o nosso problema. Mas o que dá errado, que fique bem claro para os ouvintes da Assimétrico, que foi 90% comunismo aplicado em Angola. Não, é E isso que eu tô. e que moldou o pensamento até, e que moldou e molda o pensamento até hoje de um Estado paternalista. Se você vê os anseios e as frustrações das pessoas, é sempre voltada para o Estado, voltada para a política. Por isso é que atualmente Angola virou um país politizado. A zungueira fala sobre política, o taxista fala sobre política, o pedreiro sobre política. E quem não fala. E uma sociedade totalmente politizada, uma sociedade totalmente em declínio. E quem não fala sobre política é apedrejado. Sim, por exemplo, Yeah, você não, e uma coisa que eu detesto, principalmente, é que as pessoas estão a buscar heróis onde não existe heroísmo. Mas Por que que alguém que só fala dos problemas que todos conhecem é um herói? Não, e pior, né? E Pior. não- Quem sei lá, cai um carro, cai alguma coisa, de alguém que eles ditamente não gostam. Se acontecer alguma coisa com alguém que ditamente não gosta, aquela pessoa fazer algo plenamente errado, por exemplo, tirar o bem, a propriedade do outro, é visto como alguém que está correto. E também para nossa geração, um grande problema também é Já está dado as considerações finais. eu estava para falar, vocês falaram. as considerações finais. É considerações Mas eu queria só- finais. É, Não, mas o fundo que eu antes queria falar era. das minhas considerações, eu gostaria só de acrescentar no ponto da geração da utopia é resultados imediatos. Muito do que se deve a essa baixa, principalmente na educação, em que os estudantes da nossa geração não gostam de estudar, não gostam de pesquisar, isso não me dá dinheiro, então não vou fazer. É trash. É trash, estás a ver? E por isso tem surgido falsos profetas que pregam prosperidades absurdas e que no fundo não são. Que dão chapada na cara que eu vi. Ninguém fica rico. Só se você ganhar na loteria, que também estatisticamente são porcentagens muito baixas. Ninguém fica rico porque faz um curso lá do guru que vai te fazer ensinar trading, vai te ensinar autoajuda, como ganhar dinheiro do dia para a noite. Nem na bolsa de valores tu ganhas esse dinheiro do dia para a noite. Por isso, não acreditem nessas pessoas que vêm, porque vou te ensinar o método X infalível que vais ganhar dinheiro e vais ficar rico. Não acredita. Dinheiro existe sacrifício e esforço. Estuda. Ser cético quando Isso aparece já tá oportunidade de finalizado, ganho. Eu tô você está já com sério. Epá, Não, pode falar. mas perdi a piada do filme. Eu só queria ouvir a opinião do Theo. Não, mas no fundo a minha opinião era mesmo essa. Nosso problema é ideológico, não é? É problema de conceito. A forma como nós construímos o próprio país não foi uma forma que eu acho correta, tá vendo? Então, no fundo, a má concepção, os alicerces que não foram bem criados, as consequências se repercutem até agora. Então, é basicamente isso. Então, muitas vezes, nós estamos a reclamar de uma coisa, e mesmo isso que estamos a falar dos jovens, são coisas que não foram calculadas quando foi concebida a própria questão do país. E até ainda caímos no pensamento de que uns têm a solução e outros não. A solução da Angola é de todos os angolanos. Se você acordar na tua casa, arrumares a tua cama, pegares no teu livro ou na tua mochila e ires para a escola, se dedicares, você já está a fazer 90% melhor do que a média das pessoas em Angola fazem. Mudar Angola é mudar a ti mesmo. Isso de mudar o homem nunca fez nunca fez tanto sentido como agora. O problema do top-down também. O problema da Angola é de cima para baixo. É uma ideia também mesmo do homem novo do comunismo. Sim, o problema da Angola é que alguém vai mudar a consciência geral. Não pensar que o político X ou o político Y vai mudar. A política faz parte e que nós vemos em sociedade organizada e que tem essas especificidades, mas a solução da Angola não está porque vai entrar um partido no poder e vai mudar. Não. A solução da Angola está nos angolanos. Os angolanos são todos. Nós devemos parar de pensar de uma Angola feita para... vou construir uma Angola para os outros e não para mim. Porque você vê nos discursos. Nosso objetivo é melhorar os problemas do povo.
vão Quer falar construir tudo. isso por causa das populações. Não. Você não vai construir isso por causa das... Você não constrói... Eu não vou construir um hospital por causa das populações. Não, vão construir um hospital por causa de mim. Eu quero, quando eu ficar doente, ir naquele hospital e ser bem tratado e sair de lá curado. Então eu devo construir uma Angola que eu queira viver. Que eu queira que os meus filhos possam viver em Angola, possam estudar em Angola. E que nós devemos ter a noção que isso leva tempo. Tempo, esforço e dedicação. E nós temos a noção que vamos passar por momentos turbulentos e que nem sempre os resultados vão ser tão satisfatórios. Porque por vezes pode ver resultados abaixo do esperado, mas nós devemos ter um plano de longo prazo para um país que é nosso, que nós devemos ajudar a construir. Se você é angolano e só quer criticar Angola fora da Angola, é trash, amigo. Não vem só nisso. Todo mundo é angolano, até o que está fora, que é o bem da Angola. Mas o que eu sinto, muitas das vezes, nos angolanos que estão fora da Angola é, quando vão fora da Angola, a primeira coisa que fazem é lançar farpas e criticar Angola. Angola está mal, tem os seus problemas, mas tu és angolano, tá bom. O que é que tu estás a mudar na Angola? E lá na Europa virar um palhaço do europeu? Olha, Eu acho que para você não desabafar tudo, vou te cortar. estamos em paz. Vai fazer um vídeo, vamos lhe Esse convidar. é o mês da paz. Family- Não, yeah. quem deve mudar Angola somos nós os angolanos. E E o, não devemos acreditar nessa força de que só os jovens que têm que Desabafar. mudar, não. Os nossos pais, os nossos avós ainda têm um papel fundamental que é nos orientar e nos mostrar que nós devemos ter cautela e confiar nos processos. E se nós não seguimos por isso, e o homem extraordinário, aquele que eu acho que é o homem extraordinário, simplesmente o homem disciplinado. É como o tio Zé disse, aqui em Angola pouca gente faz o mínimo. Pouca gente faz o mínimo. E o mínimo é que é ser disciplinado, fazer bem os seus trabalhos, todos os dias. Você, para você que é estudante, tirar só uma hora para estudar todos os dias. Se você fizer isso, serás aquilo que as pessoas chamam de extraordinário, porque pouca gente vai fazer o que você faz, ou pouca gente faz o que você vai fazer. Então, uma hora mesmo de só foco. só uma hora de foco. Notificação caiu, pegou no telefone, Yeah. uma hora de foco. Para isso, baixem o Focus Tudo, o aplicativo de Focus, que vai ajudar. Então é basicamente isso. Seja disciplinado e vai atrás daquilo que você pretende. A vida que você sonha ou que você imagina sempre que você deita a cabeça no travesseiro, para existir na prática depende do teu sacrifício. Brother, considerações finais. Acho que falamos sobre muita coisa, mas essencialmente Consideração da utopia. eu acho que é um pouco o que tu disseste, muita disciplina, realmente se perguntar quais são os teus interesses genuínos e perseguir. E eu acho que o essencial que eu tento sempre passar é, seja excelente onde o que tu fizeres, não importa. Eu realmente me chateio muito porque as pessoas não querem fazer o que devem fazer bem. E isso é algo que para mim não consigo fazer sentido, porque eu acordo de manhã, vou para um determinado lugar, estou a perder o meu tempo. Como é que eu consigo ser medíocre? Isso é algo que eu não consigo conceber. Então eu acho que isso vai depender muito daquilo que são as ações individuais, do melhoramento, de estudar, de ler, de procurar, de investigar, de ter boas amizades, de deixar um pouco aquilo que são os nossos vícios enquanto jovens, que é muito vício da internet. A internet tem muitas boas coisas e é bom aproveitar. E principalmente jovens que estamos a sair da universidade, não tem emprego, tem aí o LinkedIn, segue as pessoas, aproveite, pesquisa, aprenda inglês. Então, eu acho que quando, no momento que começamos a parar muito de reclamar, e acho que foi uma marca que eu deixei muito na universidade, que foi, eu sempre falava que temos que parar de reclamar. Reclamar, ok, fiz, mas o que é que efetivamente isso vai mudar? Nada. Então, eu acho que hoje, plenamente eu sinto que hoje não há desculpas para quem é um jovem urbano, essencialmente. Com um smartphone você consegue ter acesso a milhares de informações, milhares de livros, milhares de conteúdo, curso, tudo. Eu não consigo perceber. Hoje eu não entendo que haja desculpas para alguém que não tenha conhecimento ou não persiga o conhecimento. É simplesmente por falta de interesse.
Eu acho que é isso, é muito mais uma questão de disciplina. Então, então, epá, eu sugiro para vocês, leiam mais. E aí, Manda para aqui começar, dois livros. epá, acho que para Dois só. começar, Só dois. um livro que eu acho que ia mudar muito o vosso olhar para a vida seria 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson. Eu acho que ia ajudar muito, principalmente já como a seguir a questão de ser alguém mais disciplinado e procurar excelência. Tem alguns capítulos, principalmente do sexto, arruma a sua casa antes de criticar o mundo, vai mudar completamente a vossa visão. E para um outro livro fenomenal tem muitos livros. Queria sugerir Guerra e Paz, mas são 1500, não, vou sugerir. Eu acho que leiam. Geração da Utopia mesmo. Yeah. Mas vocês podiam falar, mas leiam Crime e Castigo. Eu sugiro sempre Crime e Castigo, porque Crime e Castigo é o Raskolnikov sendo um homem extraordinário que percebe que ser extraordinário não significa nada. Então, Crime e Castigo e 12 Regras para a Vida, acho que é fixe. E antes de dar a minha sugestão de leitura, queria lembrar-vos para subscreverem o canal. Subscrevam, vocês que assistiram até agora, para que o YouTube perceba que esse conteúdo é interessante e partilhe para mais pessoas. Os dois livros que eu sugeria, o primeiro seria, o Bruder já falou, do Crime e Castigo, que é um livro muito bom do Dostoiévski. E para seguir essa leva do que estamos a falar hoje de o extraordinário. Só memória de subsolo, no teu. Eu já sugeri Crime e Castigo. Assim, eu hoje você. Então o meu fica memória de subsolo, o teu fica Crime e Castigo. Tá bom, eu vou dar dois. O Crime e o Castigo e a Geração da Utopia. Já que o vídeo todo foi em volta destes dois temas principais, né, do extraordinário e da geração da utopia, de nós sermos a geração que ainda ajuda a prolongar essa questão utópica da sociedade, da realidade. Então, esses são os dois títulos. Vou deixar também para o Chusser antes de eu fechar tudo. Epá, eu vou fazer uma trick. Não, entre dois. Sugestão de livros. Dois. Primeiro leiam História de Angola, René Pleasure, que é um grande escritor. Leem também A Mentalidade Anticapitalista, Ludwig von Mises. E um livro que eu estou a ler agora, que eu sugeria a todo mundo ler, que é um grande clássico da literatura mundial, que é Confissões de Santo Agostinho. Muito obrigado a todos que nos assistiram até esse momento. Não esqueça de partilhar esse vídeo, subscrever o canal, deixar um like e comentem o que vocês acham da geração atual. E também sugestão de livro para as pessoas que meio que estão meio perdidas, mas querem se encontrar. Partilhe, deixa o like, subscreva e estamos juntos. Foi.